Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a história da Rochelle. Mas antes disso, eu vou fazer uma pequena reflexão. É compreensível que muitas pessoas possam ficar extremamente céticas com as experiências de quase morte, já que essas vivências podem desafiar as nossas crenças e percepções convencionais da realidade. Poucas foram as pessoas que investigaram as experiências de quase morte a fundo para descobrir que, apesar de uma variedade imensa de realidades alternativas, formas de vidas incompreensíveis e até mesmo aspectos da existência, as experiências de quase morte também revelam muitos aspectos em comum, como sensação de paz e tranquilidade, experiência fora do corpo, sensação de flutuar ou voar, encontro com entes queridos já falecidos, visão de uma luz intensa, mas que não machuca os olhos, e revisão de vida. A Rochelle, do vídeo de hoje, afirma que, ao estudar as experiências de quase morte, seria importante captar as mensagens de todas as pessoas que passaram por um EQM, a fim de reunir informações e começar a mapear e tentar compreender o que está acontecendo no nosso plano tridimensional. Na minha humilde opinião, as experiências de quase morte também são necessárias para compreender a vida e a consciência. A Rochelle diz, e eu concordo, que cada pessoa que retorna de uma experiência de quase morte traz consigo uma peça valiosa de um quebra-cabeça, uma mensagem única que pode nos ajudar a compreender melhor as dimensões além deste plano tridimensional. Ao reunir essas peças e analisar as experiências compartilhadas, fica evidente, até para as pessoas mais céticas, que as experiências de quase morte são fontes legítimas de informações que transcendem a nossa compreensão atual e abalam as estruturas de pensamento e crenças estabelecidas. Além disso, pode ser útil para desenvolver um entendimento mais profundo da vida e da morte, inclusive para compreender, aliás, passar a ter certeza que a morte não existe. Bem, agora chega de conversa. Vamos conhecer a história de Rochelle. Mas antes, eu peço para me ajudar. Deixe a sua curtida e comente o que achou do vídeo para ajudar o canal. O nosso canal já tem mais de 50 histórias. Você já escutou as outras? Agora eu vou falar como foi a minha experiência de quase morte, mas antes eu preciso fazer um breve histórico. Eu fui diagnosticada com pressão alta ou hipertensão quando eu tinha apenas 28 anos. É uma condição que apareceu muito cedo na minha vida devido a razões hereditárias. Aos 32 anos, eu descobri que estava grávida. A minha hipertensão piorou drasticamente, causando uma condição cardíaca da qual eu não tinha conhecimento na época. Agora eu vou pular para o dia da EQM. Uma amiga e eu decidimos fazer uma caminhada até uma montanha e levamos uma cesta de piquenique e uma manta para nos instalarmos debaixo de uma árvore e aproveitar um belo dia de piquenique. Antes de continuar, é necessário explicar um pouco sobre a minha amiga. Ela sempre esteve presente na minha vida, antes mesmo de eu ter qualquer noção de espiritualidade ou do despertar. Ela era um pouco excêntrica, sempre falando coisas estranhas, como "meu terceiro olho está aberto", "Deus me enviou", "a fonte me enviou". Eu ignorava tudo isso pensando que ela era apenas uma amiga excêntrica. Voltando ao dia da EQM, estávamos sentadas na manta e ela começou a falar de novo sobre esses assuntos estranhos e começou a dizer: "Você sabe, Rochelle, a fonte me enviou para te dizer algumas coisas". Obviamente eu não acreditava nela, mas ela continuou falando sobre isso. Notei que a área do piquenique começou a encher de pessoas e eu disse a ela: "Nossa, está ficando muito cheio e barulhento aqui. Gostaria que algumas dessas pessoas fossem embora para ficar mais calmo". Ela disse: "Sem problemas, eu vou resolver isso". Obviamente, pensei que não tinha como ela fazer isso.
Fechei os olhos por alguns segundos e quando os abri novamente, não havia mais ninguém na área do piquenique. Eu achei isso absolutamente bizarro. O meu coração começou a bater mais rápido, estava acelerado. No mesmo local do piquenique, ocorreu algo parecido com um defeito no céu e eu não conseguia entender o que era aquilo. Então, sentei-me e olhei para o lado e percebi que a minha amiga já não estava mais lá. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Onde eu estou? Parecia um sonho ou algo assim. Eu estava deitada na manta e pensei que aquilo deveria ser algum tipo de sonho, então me levantei e olhei novamente para aquele defeito. Era como se você pegasse duas partes de uma tela e as encaixasse, mas estava deslocado. Era como um quadro que não se encaixa no outro. Tudo estava com defeito. Achei isso muito estranho e pensei, ok, a partir deste lugar. Senti algo parecido com uma voz que me disse, bem, você não está mais na Terra. É uma sensação. E eu pensei, se eu não estou na Terra, onde eu estou? Enquanto essas perguntas surgiam em minha mente, comecei a sentir uma força me puxando. Era como se algo estivesse me arrastando para algum lugar, mas não era algo físico. Era mais como uma alma sendo guiada. Nesse ponto, eu ainda estava consciente do meu corpo físico. Eu observava aquele defeito no céu. No entanto, senti essa puxada e a sensação de ser arrastada. Quando me deixei levar e me entreguei a essa sensação de puxão, encontrei-me em um vazio absoluto. Era um vazio completo. Eu soube imediatamente que eu havia deixado meu corpo. Aquele era o vazio que todos falam. Eu não fiquei lá por muito tempo, mas como em outras experiências de quase morte, aquele vazio era uma escuridão, o negro mais intenso que já experimentei. Naquele lugar, 3 seres vieram até mim e disseram, Rochelle, preciso te mostrar algumas coisas. Nossa comunicação era telepática. Antes disso, eu era agnóstica. Eu sabia que acreditava em algo, mas eu não conhecia a fonte. Esses 3 seres de luz, eles tinham uma forma humana, mas não eram nem masculinos nem femininos. Eram feitos puramente de luz. Eles disseram, está tudo bem, precisamos te levar para um lugar para te mostrar algo. Eu fui com eles. No primeiro momento, eles me colocaram em uma situação onde eu estava deitada em uma cama de hospital e os meus amigos e familiares estavam ao meu redor. Eu parecia ter a mesma idade que naquele momento, e eles disseram, agora você precisa se despedir da sua família. Então, enquanto eu estava deitada na cama do hospital, essa foi a primeira situação, eu comecei a, você sabe, sair do corpo. Eu simplesmente observava o meu corpo na cama do hospital e depois eu fui em cada pessoa que estava na sala para me despedir, sussurrando no ouvido que eu os amava. Nessa época, a minha filha tinha 6 anos, então eu fui até ela e sussurrei em seu ouvido o quanto a amava. Eu amava muito, muito mesmo, e que eu a veria em breve. Então, não sei o que aconteceu, mas no instante seguinte, eu estava literalmente na fonte. Era apenas uma luz brilhante e amorosa, e todas as pessoas que partiram estavam lá. Meu cunhado estava presente. Era uma felicidade completa. Como muitas pessoas dizem, não existem palavras para descrever a fonte. Eles me pediam para mostrar algo mais do cenário. Enquanto eu estava na fonte, eles me perguntaram se eu queria permanecer lá ou se eu gostaria de ver a minha filha novamente. Eu disse que não, que definitivamente gostaria de voltar para minha filha. Antes de retornar ao meu corpo, eles me levaram para um segundo cenário. Então, o primeiro cenário foi reconhecer que eu havia morrido. O segundo cenário foi sobre entender como me proteger, pois nem tudo é um mar de rosas na Terra.
Eles me mostraram que para me proteger eu precisava pegar a luz da fonte, dobrá-la em direção ao centro do meu terceiro chakra para guardar a luz. É assim que se lida com entidades negativas. Você pega essa fonte e guarda dentro de si. Depois de aprender como fazer isso, eu retornei à Terra, mas eu não voltei diretamente. Fui de volta à dimensão com defeito. À medida que me compreendia nessa dimensão, gradualmente retornei à Terra na terceira dimensão. Quando cheguei lá, de volta ao meu corpo, a minha amiga estava do meu lado. Ela estava chorando, sentada sobre mim, e eu podia ver as lágrimas escorrendo do seu rosto. Ela me perguntou aonde eu havia estado, pois eu não estava respirando. Eu tive uma reação estranha, comecei a rir e estava tão, mas tão feliz que eu disse: "Oh meu Deus, eu preciso te contar algo. Eu preciso te contar algo." E eu disse: "Eu sei que eu morri." Mas eu simplesmente ignorei e disse: Não se preocupe com o fato de eu ter morrido, está tudo bem. Eu preciso te contar algo." Ela ficou completamente arrasada, então eu tentei explicar o que aconteceu, mas não consegui. Daí guardamos as coisas. Ela queria me levar para o hospital, mas eu recusei porque eu me sentia muito viva, eu me sentia fantástica. Era como se eu tivesse sido rejuvenescida. Acabamos não indo para o hospital naquele dia, mas fomos no dia seguinte. Sim, essa foi a minha experiência de quase morte. Eu acredito que quem estava lá me mostrando as coisas queria que eu soubesse que eu não era da Terra. Nós estávamos na próxima dimensão. Acredito que eles queriam que eu aprendesse a me proteger. E as coisas pelas quais passei faz parte de um quebra-cabeça. Eles queriam que eu visse as coisas de uma perspectiva diferente, uma visão diferente, e também porque eu tinha uma formação muito agnóstica. Eles precisavam que eu visse as coisas de uma maneira diferente que as unisse. Eu acredito que era a próxima dimensão para a qual todos nós iremos após esta. Eu sei que existem diferentes números de dimensões: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Eu acredito que eu tenha visto a próxima dimensão. Não sei. Algumas pessoas talvez a chamem de quinta dimensão ou nova Terra. Mas eu acredito que nessa dimensão, o defeito faz com que as cores sejam simplesmente mais intensas. Tudo era mais colorido, mais vibrante e cheio de cores. O ar era cristalino e limpo. Sim, eu diria que é literalmente a próxima dimensão após a Terra. E eu realmente acredito nisso. Quando descrevo o fenômeno, eu vejo um objetivo próximo a outro. Parece um pouco descolado dali. Era como se tudo estivesse duplicado ou algo completamente diferente. Era como olhar para uma tela de TV onde os pixels estão um pouco mais desalinhados. A área do defeito era como se a parte de cima da tela estivesse deslocada em relação ao centro, em comparação com a parte de baixo, e parece que nada se encaixava. Mas sim, como eu disse, a imagem era completamente clara e eu realmente sentia que era definitivamente a próxima dimensão. Eu não vi seres nem animais naquela dimensão, mas simplesmente sabia que era a próxima dimensão. Sim, eu tenho certeza. Sobre a escuridão. Cada pessoa tem os seus próprios demônios, por assim dizer, com os quais ela precisa lidar na vida. Pode ser alguém que te causou muito trauma. A escuridão pode ser alguém que afetou a sua vida de forma negativa. Pode ser uma escuridão de uma vida passada. Pode ser qualquer forma de escuridão. E eles queriam que eu visse. Basicamente, não importa que tipo de escuridão seja. Eles disseram que tudo o que você precisa fazer é literalmente colocar a luz da fonte dentro de você. Mas, pessoalmente, eu acredito que a escuridão seja algo muito tridimensional. Percebi que a luz que existia dentro de mim estava destinada a iluminar a escuridão física da Terra. Comecei a perceber muitas coisas após a minha experiência de quase morte que eram completamente físicas.
eu conseguia ver uma entidade sombria dentro de alguém. O rosto de alguém mudava literalmente diante dos meus olhos. Então, eu usaria essa luz da fonte dentro de mim. Essa luz dentro de mim irradiava e a pessoa de repente se sentia desconfortável. O que eu confesso, no início era um pouco assustador, mas a luz interior funcionava. É para isso que eu a utilizo ainda. No entanto, eu sinto que é algo subjetivo. Essa luz pode ser usada para lidar com a sua própria forma de escuridão. Eu utilizo essa luz o tempo todo, sempre que eu posso, simplesmente porque quando retornei da minha experiência de quase morte, ganhei cerca de 4 ou 5 habilidades para as quais eu não estava preparada. Uma delas é ver a negatividade do mundo, enxergar a escuridão dentro de uma pessoa. É por isso que eu utilizo essa luz o tempo todo. Não tenho escolha a não ser usar. Portanto, isso faz parte das habilidades com as quais voltei e eu as utilizo constantemente. Acredito que todos estejam em diferentes níveis em suas vidas, mas todos nós temos escuridão, talvez em termos de traumas que precisamos enfrentar. No entanto, em relação à verdadeira escuridão que existe no planeta, acredito que isso seja real, mas há escuridão que precisamos lidar individualmente. Se você vê a escuridão acontecendo no planeta, é porque você precisa vê-la. Há uma razão pela qual você vê a escuridão. É porque você precisa lidar com o que está acontecendo com você. Mas se você não vê tanta escuridão e não vê o que está acontecendo, talvez você seja apenas uma forma de frequência que está sendo aumentada. É a sua forma de frequência que está subindo e você não vê negatividade. Mas concordo que existem muitas mudanças acontecendo e você deve estar pronto para lidar com isso. Então sim, existe escuridão e acho que cada pessoa que volta de uma experiência de quase morte cria um mecanismo. Alguns veem a geometria sagrada. Eles voltam com a capacidade de usar a geometria sagrada e usam isso para lidar com a escuridão e se iluminar. Eles estão lidando completamente apenas com frequências, ou talvez com física quântica. Cada uma dessas pessoas que vieram de uma experiência de quase morte tem uma maneira de lidar com a escuridão, mas eu acho que o que todos nós precisamos fazer é começar a juntar todas essas histórias. Essas experiências de quase mortes não estão separadas. Mesmo que pareçam ser muito diferentes, ao mesmo tempo elas têm muitas semelhanças. Cada EQM tem uma mensagem e eu acho que precisamos começar a juntar essas informações, especialmente no planeta da terceira dimensão em que estamos agora. Precisamos lidar com o que está acontecendo. Cada pessoa tem uma peça do quebra-cabeça que está faltando e eu acho que isso estamos falhando em fazer. Nosso trabalho como seres humanos na Terra é começar a captar cada mensagem, cada peça do quebra-cabeça e juntar tudo. Precisamos primeiro dominar o plano tridimensional antes sequer de pensar em avançar para uma dimensão superior. Se virmos o que está no plano dimensional superior, acredito que nem todos ficarão felizes. Acredito que muitas pessoas ficarão extremamente assustadas. Elas não estão prontas para isso. Quando eu voltei da minha experiência de quase morte, retornei com essas habilidades, sabe? Uma delas era literalmente ver a próxima dimensão. É como se você estivesse passando da terceira dimensão para a quinta dimensão facilmente. A quinta dimensão é tudo o que você pode imaginar. Portanto, se os seus pensamentos forem negativos, é exatamente isso que acontecerá. Se os seus pensamentos forem positivos, é exatamente isso que acontecerá. Quando vou e volto entre duas dimensões, é que eu voltei com a capacidade de ver o céu pelo que ele realmente é. E eu sei que pode parecer muito estranho, mas há uma estrutura no céu que não é feita pelo homem. É mais como uma tecnologia orgânica. E eu levei muito tempo para compreender isso. Agora eu percebo o que realmente estou olhando quando vejo o céu e as estrelas. Parece uma estrutura enorme, gigantesca no céu.
Se você não estiver pronto para ver isso, você pode imaginar o caos que isso causará em sua vida. Eu era agnóstica, eu não acreditava em nada e precisava de provas. Não sei se você já ouviu falar do termo cidade no céu, mas há relatos nos quais muitas pessoas descrevem ter visto uma cidade no céu composta apenas por um conjunto de luzes, todas interligadas, com uma enorme nave-mãe que ocupa um espaço maior do que a Terra. Essa cidade parece envolver este plano com muitas luzes, mas definitivamente está conectada à nossa consciência. Portanto, se a sua alma, o seu ser, estiver pronto para ver, você definitivamente verá. Mas é literalmente olhar para a próxima dimensão. Eu não consigo me livrar dessa habilidade e, para ser honesta, apenas aprendi a lidar com ela. Levou alguns anos, mas agora eu vejo como algo inofensivo. Para falar a verdade, eu achava que eu estava enlouquecendo. Não é possível que eu sou a única pessoa que vê isso. Eu pensava, há tantos astrólogos, astrônomos, e eu pensava, eu tenho certeza que eles devem ver alguma coisa. Existe um fabricante italiano de telescópios chamado Telescópio Santolini. Eu não tenho certeza que tipo de lente ele usa. Ele descobriu sobre essas grandes cidades. Ele descobriu que existem objetos no céu se movendo de forma sincrônica, ou seja, todos estão se movendo juntos e sincronizados. E sabe, o cientista Santolini foi desacreditado por seus colegas cientistas. E eu pensei, oh meu Deus, por quê? Por que ninguém fala sobre isso? E isso é exatamente o que eu estou vendo, mas sem um telescópio. Existe um youtuber chamado Jason Brescher, que possui um canal chamado Shex. Ao longo dos últimos 26 anos, ele reuniu todas as informações, mas ele não faz pesquisa na internet. Ele utiliza apenas livros de história antiga. Ele concluiu que existe uma estrutura no céu, a qual ele chama de estrutura no céu. Ao voltar para os tempos antigos, nos livros de história que ele leu, encontrou menções de uma cidade no céu ou luzes no céu. Isso é apenas uma confirmação. Todo o seu canal é dedicado à simulação. Ele fala sobre essa estrutura no céu, a simulação e tudo o que está conectado. Ele também menciona o próximo reset. Ele diz como essa estrutura no céu está ligada a esse reset. Ele se refere a isso como um relógio no céu, onde tudo se alinha e funciona até o momento em que ocorrerá o reset. Essa estrutura no céu está vista em antigos livros de história, onde era descrita como uma falha no céu. Todos se perguntavam o que estava acontecendo lá, até que fosse novamente encoberta pelas nuvens. Nós não podemos traçar uma linha entre a física quântica, a simulação, a ciência, porque tudo está conectado à nossa consciência. O Jason mencionou no seu canal do YouTube. Ele aponta para uma simulação, o que eu concordo plenamente. Não apenas porque vejo isso todos os dias, mas também porque existem muitas evidências que indicam isso. Eu fico feliz que agora todos estejam começando a falar sobre a simulação, porque há 5 anos atrás eu estava literalmente no topo de uma montanha tentando avisar a todos. Mas agora, aos poucos, todos estão aceitando e isso é incrível. Na minha experiência de quase morte, fui para a 4ª dimensão e a próxima dimensão, que era a 5ª dimensão. E, como quiser ver, eu tive que sair de lá. Era preciso sair dessas dimensões físicas para chegar até a fonte. A fonte não é física, é um estado de ser. É um estado de amor, de saber, de bem-aventurança, paz e tranquilidade. Sim, eu acredito que seja a dimensão não física a mais elevada. Precisamos começar a compreender a 3ª dimensão, pois se não entendermos onde estamos agora, não seremos capazes de compreender o que está por vir. Porque o que está por vir não é algo físico, mas sim um aumento vibracional. Precisamos nos sintonizar com isso para estarmos na próxima dimensão. Sei que as pessoas não desejam se envolver com espíritos, médiuns ou fantasmas.
E há pessoas que não querem realmente entender ou aceitar a teoria da simulação. Acho que precisamos começar a ouvir essas histórias e talvez extrair uma peça de quebra-cabeça, seja aprendendo a meditar, observando os números dos anjos que aparecem por toda parte, ou estudando a geometria sagrada. Precisamos juntar todas essas peças, pois elas formam um todo. E essa imagem completa é o que enfrentamos e veremos na próxima dimensão. Não é algo separado, não é apenas a geometria sagrada, a frequência ou a mediunidade. Tudo está combinado em um grande conjunto. Precisamos entender isso aqui e agora, antes que ocorra o reset. Eu acredito que o reset é uma frequência mais elevada que está chegando. São frequências que precisam ser correspondidas. Talvez você tenha notado, mas há muita destruição e muitas mortes. E quando enxergo essa realidade, sinto que é a saída para as almas que não estão prontas para essas frequências. Eu voltei com a habilidade de juntar tudo e olhar por uma perspectiva diferente. É sobre clarividência. E uma das mensagens foi que isso acontecerá nessa vida. Foi mostrado isso no plano astral, em sonhos. Disseram-me que será nesta vida e que preciso transmitir essa mensagem. Eu voltei e eu consigo ver padrões de energia no ar. É como uma espécie de impressão digital em constante movimento, algo que percebo o tempo todo. Outra habilidade que tenho é a telepatia. É uma história muito estranha, pois isso me assusta. No caso da minha experiência com a telepatia, eu costumava ter sentimentos, mas não conseguia explicar exatamente o que era. Era uma sensação de saber, uma sensação de receber informações, e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu sentia uma pressão na ponta do meu nariz, na testa, nas têmporas, e isso vinha e eu não compreendia. Então eu decidi testar e percebi que toda vez que alguém estava tentando entrar em contato comigo, seja pensando em mim, querendo me ligar ou apenas falando sobre mim, eu sentia uma sensação na testa e no nariz. Lembro de uma vez em que minha irmã estava chegando à entrada da minha casa, e antes mesmo dela chegar, eu já sabia que ela estava a caminho. Bem, tem um amigo no exterior que costumava pensar em mim, e eu pegava o telefone e perguntava: "Ei, você está falando sobre mim?" Eles ficavam surpresos, dizendo: "Nossa, como você sabia que estávamos falando sobre você?" Portanto, sim, é uma das minhas habilidades. Eu consigo perceber quando alguém está prestes a entrar em contato comigo. As minhas habilidades não estão diluindo com o tempo. Eu não consigo mais me lembrar como foi a minha festa de 16 anos, mas a memória dessas experiências de quase morte permanece tão vívidas como se estivesse acontecido antes. E lembra da minha amiga? Antes eu achava ela muito estranha. Eu ficava pensando, mas do que ela está falando? Eu não tinha ideia, mas agora as nossas conversas estão em sintonia. Eu digo a ela que eu não consigo acreditar que ela não tenha tentado me contar essas coisas antes. No entanto, ela não gosta de falar sobre a minha experiência de quase morte, porque eu acho que isso a assustou muito. Contei para ela que eu enxergo o céu, mas não, ela não vê. Ela definitivamente acredita em mim porque há coisas sobre as quais falamos. Quero dizer, adoro o fato que todo mundo tem uma habilidade, especialmente se tiver uma experiência de quase morte. Adoro ouvir sobre as habilidades das pessoas. Sempre é como: "Ei, qual o seu superpoder?" Mas preciso lembrar, essas habilidades são destinadas apenas para ajudar a humanidade. Isso quer dizer que você não pode encontrar líderes espirituais que ganharam na loteria ou ficaram milionários, porque você não pode usar isso para si mesmo. Não é para você, é para os outros, é para a humanidade elevar a vibração. Quando eu estou do outro lado, eu sinto que a vida aqui é um sonho. É isso que eu sinto. Agora não muito, porque, você sabe, essa sensação meio que desapareceu. Mas quando eu voltei, eu ainda recebia algumas mensagens telepáticas, mesmo estando de volta à Terra. Algumas das mensagens eram: "Ei, essas pessoas em sua vida e essas experiências que você está tendo não são reais. Eles estavam aqui para me levar para o próximo nível, para a próxima dimensão. Então, não leve isso tão a sério. Isso é tudo o que precisamos saber.
Existe amor e você continua após a morte. Mas o que acontece antes de chegar à fonte? O que acontece durante o caminho até a fonte é apenas para você evoluir como uma alma. É isso que eu acredito. Hoje eu não tenho mais medo da morte. Eu temo em não estar com a minha filha e temo não cuidar dela e estar com os meus entes queridos. Mas eu sempre me lembro que a minha filha é a sua própria alma e ela passará por isso um dia. Mas não, absolutamente eu não tenho medo da morte. A vida aqui na Terra é literalmente um jogo para nós evoluirmos. Eu também aprendi que quando dizem o amor é tudo, sim, é. Mas precisamos dominar muitas coisas, precisamos nos dominar a terceira dimensão, temos que dominar os nossos traumas, a nossa escuridão. Temos muito, muito a fazer para a próxima dimensão. Acho que precisamos fazer uma limpeza que não desejamos fazer. Você sabe, a escuridão. Sinto que agora é o momento perfeito para desenterrar essas teias de aranhas antigas e lidar com os traumas da infância ou qualquer coisa que não queríamos enfrentar. Precisamos começar a fazer isso imediatamente, mas também acho que precisamos começar a olhar a nossa terceira dimensão. As pessoas ao nosso redor, as pessoas aqui na Terra. Sinto que precisamos começar a fazer isso. Não só isso, mas também colocar todas as peças do quebra-cabeça juntas. Precisamos nos preparar para o reinício. Você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança? Por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.